7 do capítulo 32. Ele diz aqui, queridos: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, aqui está, queridos, nesse texto mencionado, a promessa de restauração do exílio babilônico. Sabe por quê, queridos? Porque aqui, queridos, nesse texto que aqui foi mencionado, aqueles irmãos de Judá e de Jerusalém, e de todo aquele povo, queridos, estavam vivendo no 18º ano do cativeiro babilônico. Mas Jeremias aqui, instruído pelo Senhor, através da revelação da parte de Deus, diz para aquele povo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus queridos, nas entrelinhas do que ele está dizendo aqui, queridos, foi o que ele declarou naquela carta que ele enviou aos cativos na Babilônia, lá no capítulo 29, do versículo 11 ao 14. Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Amados irmãos, a Bíblia nos fala, queridos, lá em Provérbios, no capítulo 23, versículo 18, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios também nos fala, queridos: não te enojes da correção do Senhor, e nem da sua repreensão. A Bíblia nos fala, queridos, inúmeras citações, que o Senhor, Ele ordena assim, queridos, para o nosso bem, que nós estejamos de fato obedecendo a sua voz, estejamos de fato obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo a sua soberana vontade. Mas por teimosia nossa, queridos, muitas vezes, eu e você, por desobedecermos às ordenanças do Senhor, nós acabamos sendo inseridos num cativeiro. E muitas vezes, queridos, esse cativeiro também atinge outras pessoas. Pessoas que não têm nada a ver com as nossas desobediências. Um exemplo claro disso aqui, irmãos, é exatamente o que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias e Beltesazar. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abidnego e Daniel, queridos. Aqueles homens eram tementes ao Deus de Israel. Mas por causa da desobediência do povo de Judá, por causa da desobediência de Joiaquim, de Zedequias, dos nobres, dos anciãos, dos sacerdotes, dos falsos profetas, aqueles homens também foram levados juntamente com eles cativos à Babilônia.
cerca de 10.000 pessoas foram levadas a cerca de 1.100 quilômetros de distância de Jerusalém até a Babilônia, que ficava ali na região do atual Iraque, queridos. Então, amados, muitas vezes nós acabamos também sendo afetados pelos pecados de pessoas próximas de nós, assim como aconteceu na vida desses homens. Um grande exemplo disso nós sabemos que toda a humanidade foi afetada e foi atingida pelos pecados de Adão ali juntamente com Eva no Éden. Mas existe um, queridos, que é o mais valente. Por causa de um homem, muitos foram feitos pecadores, mas por causa do Filho de Deus, muitos foram feitos justos. Aleluia. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Meus queridos, muitas vezes nós erramos, nós cometemos falhas, pecados, transgressões, iniquidades, como está escrito também aqui em Êxodo capítulo 34, no verso 7, a parte B, que o Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e dos filhos sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Mas, pastor, também está escrito lá em Miqueias 7,19, que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. É verdade, igreja, mas os pecados trazem consequências. Aí quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. O que o Senhor está falando aqui, queridos? Ele está falando de uma metanoia, de uma conversão, de uma mudança de posicionamento. Porém, queridos, mas as consequências pelos pecados ficam. O que diria aquele que viveu tanto tempo bebendo, se embriagando, que teve problemas com o alcoolismo e que hoje enfrenta também as consequências por esse pecado? Essa pessoa sou eu mesmo, queridos. Eu não fumei, mas eu bebi. Eu conheço um vizinho meu que é um servo de Deus, mas este homem hoje está enfrentando consequências pelo fumo. Ele passou a vida toda fumando e hoje está enfrentando as consequências, queridos. Essas são as consequências pelos pecados. As consequências ficam. Mas existe aquele que nos liberta, nos purifica. Se nós confessarmos também os nossos pecados, como está escrito em 1 João capítulo 1, no verso 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Esse povo aqui, queridos, eles estavam realmente precisando de uma repreensão. Conforme está escrito também no livro de Jó, no capítulo 5, verso 17, que bem-aventurado é o homem ao qual o Senhor repreende, ao qual o Senhor disciplina. Não rejeites, pois, a disciplina, a correção do Senhor. Nós aprendemos aqui, queridos, nesse texto bíblico, que o Senhor, Ele estava repreendendo o seu povo por causa da sua rebeldia. Aquele povo, de fato, irmãos, eles buscaram que tudo isso estivesse acontecendo na vida deles. No meio daquelas pessoas existiam homens fiéis, existiam pessoas que eram tementes a Deus, existiam pessoas que não tinham nada a ver com aquelas loucuras, com aquelas insanidades, com aqueles pecados, as transgressões e as iniquidades. Porque o que faz a separação entre o homem e Deus é a iniquidade, conforme está escrito em Isaías capítulo 59, verso 2.